Se você ainda acha que fazer qualquer puxada já é o suficiente para crescer as costas, sinto te dizer, mas está jogando treino fora. Treinar costas é, de longe, um dos maiores desafios dentro da academia. E não é só para iniciante, não. Até quem já treina há anos sofre para conseguir um estímulo realmente eficiente nessa região. Sabe por quê? Porque estamos falando de um grupo muscular complexo, formado por vários músculos com funções diferentes, que só respondem de verdade quando você acerta o ângulo certo, na carga certa, na ordem certa. A maioria das pessoas acha que está treinando costas, mas na prática está treinando o braço. O bíceps e o antebraço roubam tanto a cena que as costas ficam como coadjuvantes. Aí no final do treino, o que fica queimando são os braços, e não a musculatura que você queria desenvolver. E tem mais. Outro erro que eu vejo todo santo dia é o cara passar meses fazendo o mesmo exercício, no mesmo ângulo, com a mesma pegada. Sabe qual é o problema? Cada parte das suas costas, dorsais, trapézio, romboides, eretores da espinha, responde a um tipo de estímulo diferente. Se você não varia pegadas, ângulos e posições, sempre vai deixar áreas importantes sem trabalhar. É como querer pintar uma parede enorme usando só metade do rolo. Você até pinta, mas o resultado nunca vai ser completo. E é aqui que a ciência vira a sua melhor amiga. Quando você entende fisiologia, cinesiologia e biomecânica, o treino deixa de ser empurra e puxa e passa a ser cirurgia milimétrica. Você começa a escolher exercícios que realmente ativam cada área, na sequência ideal, sem desperdício de esforço. Hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Os únicos exercícios que realmente fizeram minhas costas ficarem visivelmente maiores. E não estou falando de um pouco mais largas, não. Estou falando de ver diferença no espelho e ouvir as pessoas comentando que o shape mudou. E o melhor, na ordem estratégica para você extrair o máximo de cada repetição, respeitando a ciência por trás do movimento. Mas antes, eu preciso te explicar 2 erros clássicos que travam a evolução de novato a avançado. Se você corrigir isso já na próxima vez que treinar, vai sentir diferença instantânea na contração e no pump. Se isso já está fazendo sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Erro 1. Pouca variação de pegadas e ângulos. O primeiro erro que trava o crescimento das costas é a falta de variação real nos exercícios. É aquele treino repetitivo, sempre com a mesma pegada, no mesmo ângulo e na mesma máquina. Parece inofensivo, mas é um tiro no pé. As costas não funcionam como um único bloco de músculo. Elas são formadas por diferentes regiões, dorsais, trapézio, romboides, eretores da espinha, redondo maior e outros músculos menores. E cada um deles responde melhor a um tipo específico de estímulo. Quando você repete eternamente o mesmo padrão de movimento, está deixando boa parte dessa musculatura de fora. E o mais curioso é que essa zona de conforto acontece até com quem treina há anos. A pessoa sente que já domina aquele exercício e acaba se apegando a ele, esquecendo que cada mudança de pegada, ângulo e rotação do ombro ativa fibras diferentes. Uma puxada vertical com pegada aberta, por exemplo, dá ênfase na parte mais alta e externa dos dorsais. Já uma remada horizontal, feita na linha do tronco, aciona muito mais a região central das costas, pegando forte romboides e trapézio médio. Até a rotação interna ou externa do ombro muda completamente quais fibras entram no jogo. Biomecanicamente, a explicação é simples. Cada variação de direção e posição do braço altera a linha de força, o que faz com que diferentes grupos musculares sejam recrutados. Isso significa que, se você não alterna entre movimentos verticais e horizontais, entre pegadas pronadas, supinadas e neutras, e até entre larguras diferentes, está sempre deixando parte das costas subdesenvolvida.
O resultado dessa falta de variação é visível. Um shape que até parece forte de frente, mas que de costas mostra áreas vazias, sem densidade nem definição. E não adianta culpar genética ou metabolismo, porque esse é um erro totalmente corrigível. Basta reorganizar a escolha e a ordem dos exercícios, de forma que cada treino estimule o máximo possível da musculatura, de ângulos diferentes. E é isso que vamos começar a construir a partir dos próximos blocos. Mas antes de chegar nos exercícios, tem outro erro tão grave quanto, e que pode estar matando o seu treino sem você perceber. Erro 2. Treinar braço no lugar de costas. O segundo erro é quase invisível para a maioria das pessoas, mas destrói qualquer chance de evolução nas costas. Você acha que está treinando costas, mas, na verdade, está treinando o braço. Isso acontece porque, diferente do bíceps ou do quadríceps, a musculatura das costas não é fácil de sentir conscientemente. Se eu pedir para você contrair o bíceps agora, é automático. Dobra o cotovelo, sente o músculo enrijecer e pronto. Já as costas, principalmente os dorsais e romboides, não têm esse mesmo nível de conexão neural para a maioria das pessoas. O resultado? Durante os exercícios, quem assume o controle são os músculos mais fáceis de ativar: bíceps, antebraço e até o deltoide posterior. Essa inversão de protagonismo acontece sem que você perceba. Você puxa o peso, sente o braço queimar, acredita que o treino está funcionando, mas, na verdade, a musculatura-alvo está ficando em segundo plano. O mais frustrante é que, mesmo aumentando carga ou volume de treino, o estímulo certo não chega nas costas. O braço fadiga antes, a execução perde qualidade, e o resultado é um shape desproporcional. Braços mais desenvolvidos do que as costas que deveriam estar acompanhando. A solução não está apenas em mudar exercícios, mas em mudar o jeito de executá-los. Técnicas simples, como imaginar que suas mãos são apenas ganchos e que quem realmente puxa o peso são os cotovelos, fazem toda a diferença. Outra estratégia é dar atenção especial à fase inicial do movimento, focando primeiro na retração das escápulas antes de puxar com os braços. Isso força o recrutamento da musculatura das costas desde o começo. Também é fundamental controlar a volta do movimento, resistindo à carga e mantendo tensão constante. Quando você domina essa consciência corporal e aprende a transferir o esforço dos braços para as costas, o treino muda de patamar. A sensação de contração e alongamento muscular fica muito mais intensa, e o pump na região aparece já na primeira série. Corrigir isso é como destravar um interruptor que estava desligado há anos, e é só depois dessa correção que os exercícios que eu vou te mostrar realmente começam a dar resultado. Mas agora que você já sabe quais erros cortar de vez, vamos começar a sequência de exercícios que realmente fazem as costas crescerem de forma visível e proporcional. Exercício 1. Remada unilateral com halter. A remada unilateral com halter é um dos movimentos mais eficientes para construir dorsais densos e corrigir desequilíbrios musculares. Por ser um exercício unilateral, você consegue focar toda a atenção e energia em um lado de cada vez, o que aumenta a consciência corporal e ajuda a manter uma execução mais precisa. Além disso, ele permite ajustar a amplitude e o ângulo de forma individual, respeitando a mecânica do seu corpo e evitando que um lado mais forte compense pelo outro. Para executar, posicione um joelho e a mão do mesmo lado sobre um banco, deixando a outra perna firme no chão para a estabilidade. O braço que vai trabalhar começa totalmente estendido, segurando o halter. Antes de puxar, imagine que o movimento não começa na mão, mas sim no cotovelo. Visualize o cotovelo viajando para trás e levemente para fora, como se quisesse tocar o quadril. Essa mentalidade reduz a participação dos bíceps e direciona o esforço para as costas. Durante a puxada, mantenha a coluna neutra e o abdômen contraído para proteger a lombar. No ponto máximo do movimento,
faça uma breve pausa de 1 ou 2 segundos, contraindo ao máximo os dorsais e o redondo maior. Essa pausa é ouro para melhorar a conexão mente-músculo e garantir que a contração esteja realmente acontecendo onde deve. Na descida, controle a volta do halter. Nada de deixar cair com a força da gravidade. Um erro comum é girar o tronco na hora de puxar. Isso tira a atenção das costas e joga para outros músculos, além de aumentar o risco de lesão. O tronco deve permanecer estável, como se estivesse travado no lugar. Outro deslize frequente é encurtar demais a amplitude, parando a puxada muito antes de o cotovelo ultrapassar a linha do tronco. Essa pequena diferença de percurso pode significar a perda do melhor estímulo do exercício. Trabalhar cada lado com atenção e carga adequada é essencial. Alternar os lados entre as séries mantém o descanso equilibrado e garante que nenhum dos dois fique em desvantagem. É um exercício que, quando bem executado, não só fortalece e aumenta a largura das costas, mas também melhora a simetria e a postura. E depois de ativar a musculatura dessa forma unilateral, é hora de partir para um movimento bilateral, que vai dar amplitude e volume na parte mais larga das costas. Exercício 2. Puxada na frente. A puxada na frente é um dos exercícios mais completos para trabalhar os dorsais, especialmente quando feita no início da parte bilateral do treino. Ela permite um alongamento total da musculatura na fase inicial e uma contração forte no final do movimento, o que a torna extremamente eficiente para dar largura às costas. Quando bem executada, atinge não só a parte externa dos dorsais, mas também regiões do trapézio inferior e redondo maior. Para fazer certo, sente-se na máquina com os pés firmes no chão e os joelhos presos sob o apoio. Segure a barra com uma pegada um pouco mais aberta que a largura dos ombros, mantendo o tronco levemente inclinado para trás, mas sem exageros. Antes de iniciar a puxada, pense em abaixar e afastar os ombros das orelhas, ativando a depressão escapular. Isso garante que o movimento comece pelas costas, não pelos braços. Na hora de puxar, esqueça a ideia de trazer a barra com as mãos. Imagine que são os cotovelos que descem em direção às costelas. Esse simples ajuste mental diminui a interferência do bíceps e aumenta a ativação dos dorsais. Quando a barra chegar próximo à parte superior do peito, segure por 1 segundo e sinta a contração máxima. A volta deve ser controlada, permitindo que os músculos alonguem completamente antes da próxima repetição. Um erro frequente é balançar o tronco para ganhar impulso. Isso reduz a tensão nos músculos-alvo e pode até sobrecarregar a lombar. Outro deslize é não estender totalmente os braços na volta, perdendo a fase de alongamento, que é justamente onde muito do estímulo acontece. Também é importante evitar puxar a barra atrás da cabeça, prática que não traz benefícios adicionais e aumenta o risco de lesão nos ombros. Ao manter a execução limpa e controlada, a puxada na frente se torna um dos movimentos mais potentes para criar aquele visual de costas em asa, com dorsais largos e definidos. E depois de garantir essa abertura, vamos para um exercício que vai dar profundidade e densidade à parte central das costas. Exercício 3. Remada na máquina com pegada aberta. A remada na máquina com pegada aberta é perfeita para complementar o trabalho feito nas puxadas, pois direciona o estímulo para a região central das costas, aumentando densidade e definição. Ao contrário dos movimentos verticais, aqui a força vem de um ângulo horizontal, o que recruta com mais intensidade os romboides, o trapézio médio e as fibras internas dos dorsais. Essa combinação é essencial para evitar costas largas, mas rasas, quando vistas de perfil. Para executar, ajuste a altura do assento de forma que, ao segurar as alças com os braços estendidos, suas mãos fiquem alinhadas na altura do peito. Apoie o tronco no encosto frontal da máquina, mantendo a postura firme e os pés bem plantados. Antes de iniciar a puxada,
Faça uma retração leve das escápulas, trazendo-as para trás e para baixo. Esse movimento inicial ativa a musculatura certa e evita que os braços assumam o controle. Durante a puxada, pense em levar os cotovelos para trás e ligeiramente para fora, como se quisesse encostar um no outro atrás do corpo. Isso aumenta a ativação na parte central das costas e melhora a contração. No ponto final, segure por 1 segundo para intensificar o estímulo. A volta deve ser controlada, permitindo que as escápulas se afastem e que os músculos alonguem completamente antes da próxima repetição. Erros comuns incluem não estender totalmente os braços na fase negativa, o que reduz o alongamento e o potencial de ganho, e elevar demais os ombros durante o movimento, transferindo parte da carga para o trapézio superior. Manter os ombros baixos e estáveis é fundamental para que o foco permaneça na musculatura-alvo. Essa remada é um dos movimentos que mais contribui para criar aquela parede nas costas, preenchendo a região central e deixando o shape muito mais imponente. E depois de garantir essa densidade, é hora de voltar para um movimento vertical com abordagem pesada, que vai explorar força máxima e dar um estímulo final poderoso aos dorsais. Exercício 4. Puxada na polia com carga máxima. A puxada na polia com carga máxima é um movimento estratégico para explorar força bruta e intensificar o recrutamento muscular nos dorsais, especialmente depois de já termos pré-ativado e fatigado a musculatura com os exercícios anteriores. Aqui, o objetivo não é volume de repetições, mas sim intensidade absoluta, usando um peso alto o suficiente para exigir esforço total em cada repetição, sempre sem comprometer a execução. Para fazer corretamente, posicione-se em pé, de frente para a polia alta, com os pés na largura dos ombros e o tronco levemente inclinado para frente. Segure a barra ou alça escolhida com os braços estendidos e, antes mesmo de puxar, realize uma depressão escapular. Movimento de abaixar os ombros e afastá-los das orelhas. Esse ajuste inicial desativa parte do trapézio superior e garante que os dorsais assumam o controle desde o começo. Durante a puxada, conduza as mãos em direção à parte superior das coxas, mantendo os cotovelos levemente flexionados e apontados para baixo. Essa trajetória ajuda a isolar os dorsais e evita que o movimento se transforme em um exercício para tríceps. No ponto de contração máxima, segure por 1 segundo e concentre-se em contrair as costas com força. Na volta, controle a subida, mantendo a resistência contra o peso até o final da amplitude. Nada de deixar a carga puxar seus braços de volta. O erro mais comum aqui é deixar o braço dominar o movimento. Isso acontece quando a puxada começa a partir da flexão do cotovelo, transformando o exercício em uma variação disfarçada de rosca. O foco precisa estar no movimento do ombro e no caminho do cotovelo, e não na força das mãos. Outro erro é exagerar na inclinação do tronco, o que reduz a eficiência do ângulo e pode sobrecarregar a lombar. Essa puxada pesada é o momento de exigir tudo das suas costas, trabalhando poucas repetições com máxima intensidade. Ela fecha o trabalho de dorsais de forma brutal, deixando a musculatura totalmente congestionada. E para finalizar o treino com chave de ouro, vamos para o movimento que fortalece a base da coluna e completa o desenvolvimento da região. Exercício 5. Extensão lombar. A extensão lombar é o exercício que fecha o treino garantindo que a musculatura da base das costas, especialmente os eretores da espinha, esteja forte, estável e protegida. Muita gente ignora esse movimento por achar que ele não interfere na estética, mas a verdade é que uma lombar bem desenvolvida não só melhora a postura e previne dores, como também potencializa o desempenho em exercícios compostos, como o agachamento e o levantamento terra. Para executar, posicione-se no banco específico, ajustando o apoio de forma que o quadril fique exatamente na linha da borda do suporte. Os pés devem estar firmes nos apoios e as pernas estáveis,
Comece o movimento com o tronco levemente inclinado para baixo, mantendo a coluna neutra e o abdômen contraído. A partir daí, contraia a lombar para levantar o tronco até alinhar completamente com as pernas, nem mais, nem menos. Evite passar do alinhamento, pois isso cria uma hiperextensão que pode sobrecarregar as articulações da coluna. Durante a subida, foque em sentir a contração na lombar, e não nos glúteos ou isquiotibiais, que também participam, mas não devem ser protagonistas. A descida deve ser lenta e controlada, permitindo que a musculatura alongue antes de iniciar a próxima repetição. Para aumentar a intensidade, é possível segurar um peso junto ao peito, mas só depois de dominar a técnica com o peso corporal. Os erros mais comuns incluem usar impulso para subir, o que tira a atenção do músculo e aumenta o risco de lesão, e exagerar na amplitude, ultrapassando o ponto de alinhamento e criando uma curva exagerada na lombar. Também é importante manter o pescoço alinhado com a coluna durante todo o movimento, evitando olhar muito para cima ou para frente. Encerrar o treino com a extensão lombar garante que toda a cadeia posterior esteja equilibrada e forte, prevenindo desequilíbrios musculares e dando suporte para que os dorsais e a parte superior das costas evoluam com segurança. É a última peça para completar um treino que não deixa nenhuma região de fora. Se você chegou até aqui, já percebeu que costas grandes e definidas não são resultado de sorte ou genética abençoada. São consequência direta de técnica, variação e consciência corporal. Quando você corta os erros que a maioria comete, aprende a ativar de verdade a musculatura e escolhe os exercícios certos na ordem certa, o resultado começa a aparecer mais rápido do que imagina. A partir de hoje, cada puxada, cada remada e cada extensão que você fizer vai ter um propósito. Não vai mais ser aquele treino mecânico feito no piloto automático, mas sim um trabalho consciente, com foco total na contração e no alongamento. É isso que transforma um treino comum em um treino que constrói costas imponentes. Agora eu quero saber, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Foi a importância de variar pegadas e ângulos? Ou foi a correção de ativar as costas antes dos braços? Deixa aí nos comentários, porque eu leio todos e posso até trazer um vídeo só aprofundando nesse assunto. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você.